Fala pessoal, vamos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os comandos DML. Dentro da SQL nós vimos que ela é dividida sobre quatro conjuntos de comandos. Nós aprendemos na aula passada os comandos de definição de dados. Na aula de hoje nós iremos ver a linguagem de comandos de manipulação dos dados, ok? Então, na aula de hoje nós iremos aprender os comandos insert, delete, update, comando select para realizar uma consulta. E para isso nós iremos utilizar os conteúdos aprendidos nas aulas anteriores. Então, nós iremos abrir nosso BR modelo, nós realizamos a normalização do sistema educacional e nós iremos incluir o arquivo físico do sistema educacional no sistema gerenciador de banco de dados, que nesse caso é o MySQL Workbench. Nós iremos gerar então aqui o arquivo físico, comando converter para físico. Observem que nós já aprendemos o que significa esse comando, create table, para criar uma tabela. Primary key significa que é a chave primária. E aqui embaixo nós temos as constraints, ok? Então, isso foi tema da aula passada. Na aula de hoje nós iremos abordar alguns comandos, nós iremos criar a base de dados, iremos incluir essa série de comandos no nosso MySQL Workbench. Então, eu estou abrindo aqui a conexão com a base de dados. Eu devo digitar a senha, que é o usuário. Lembrem-se que na nossa instalação é necessário que o serviço do MySQL esteja rodando para que a gente possa se conectar ao banco. Então, realizei a conexão com o banco, já estou na minha interface e agora eu vou começar a digitar os comandos, certo? Então, o primeiro comando é criar a base de dados. Então, create database. Aí a base de dados vai se chamar sistema educacional. Ponto e vírgula significa que o comando já foi concluído, que é só isso. Então, eu executo, observem que ficou verdinho, foi realizado com sucesso. Se eu atualizar, vai aparecer aqui sistema educacional. Próximo comando, use sistema educacional. Outro comando aprendido na aula passada. Significa que eu estou dizendo para o sistema gerenciador de banco de dados qual é a base de dados que eu quero trabalhar nesse momento. Quero incluir tabelas. Observem que aqui agora ficou em negrito e apareceu tabelas, visões, procedures e funções. Ok? Então, agora nós iremos incluir as tabelas que nós desenhamos. Eu venho aqui, clico aqui em copiar e vou no ambiente SQL e colo o código. Observem que aqui nós temos ponto e aspas, esse daqui significa comentário, e nós podemos utilizar para adicionar alguma informação que nós queremos somente comentar, ok? Então agora eu irei executar todo esse comando. Observem que está sendo criado. Foi criado com sucesso as tabelas e as regras para as tabelas, as constraints. Muito bem, então agora eu irei começar a incluir dados, né? Se eu atualizar aqui, eu vou visualizar que as tabelas foram criadas e dentro das tabelas nós temos as colunas, que são correspondentes aos atributos. Então, eu irei incluir primeiro aqui os dados na tabela disciplina para que vocês possam observar como a gente inclui os dados, que é o tema da aula de hoje. Comando insert. A sintaxe, quando não se conhece as ordens dos atributos, nós vamos colocar insert to, nome da tabela, aí o atributo 1, atributo 2, até o último atributo, values, e aí o valor que nós estamos incluindo para esta tabela. Então, eu teria que vir aqui e eu iria digitar insert into disciplina values
Vamos abrir parênteses. Vamos lá. Aqui em disciplina eu tenho quais são os atributos, quais são as colunas. Então vamos observar aqui. Nome da disciplina. Aí, código da disciplina. E por último, carga horária da disciplina. Então, fecho. E agora irei... Qual é o nome da disciplina? Banco. Vamos colocar em aspas para significar um texto. Banco de dados. Muito bem. Aí, qual que é o próximo campo? Código da disciplina. Código de disciplina 1. Carga horária da disciplina, 80 horas. Então, fecho, ponto e vírgula, para concluir o comando. Então, eu seleciono e executo. Observem que foi executado com sucesso. Então, se eu atualizar, nós conseguiremos visualizar essa informação. Opa! Vamos visualizar? Então, select tudo que está dentro da tabela disciplina. Ponto e vírgula para concluir. Então, eu executo, observem que nós temos nome da disciplina, banco de dados, código da disciplina 1, carga horária da disciplina 80 horas, ok? Então, aquele comando que nós digitamos é o comando para inserir valores da tabela. Nós poderíamos também ter digitado o seguinte comando. Insert into qual tabela que nós iremos? Tabela disciplina. Disciplina. Abre parênteses. Eu poderia mudar a ordem aqui, ó. Código da disciplina. Vírgula. Nome da disciplina. Vírgula. Carga. Hora. Disciplina. Muito bem, então eu alterei a ordem aqui e eu devo seguir a mesma ordem quando eu irei incluir values. Quais são os valores que eu irei incluir? Código 2. Nome da disciplina. Vamos colocar aqui linguagem de programação. Vírgula, carga horária, 80 horas. Ponto e vírgula para encerrar o comando e incluir o comando. Se nós realizarmos uma consulta, select, selecione. Quando eu utilizo a aspa, significa todos os valores que tem na tabela. From qual tabela? Disciplina. Ponto e vírgula. Executo o comando. Observem que nós temos aqui linguagem de programação, código 2, carga horária 80 horas. Se eu não conheço, se eu já conheço a tabela onde eu irei incluir os valores, eu não preciso colocar essa parte. Eu posso direto incluir como a gente sabe que é nome da disciplina primeiro, depois a ordem código e a carga horária, eu posso simplesmente, vamos alterar aqui para montagem, vamos
colocar português. Português. Código de disciplina 3. Carga horária 80 horas. Seleciono e executo. Se eu já conheço a tabela onde eu estou inserindo os valores, eu posso simplesmente usar essa sintaxe, ok? Então já incluímos algumas disciplinas. E aqui nós então realizamos essa sintaxe, né? Insert int, o nome da tabela, atributo, e aí tem que ser correspondente aqui no values, e já realizamos essa sintaxe também. Então, nome da tabela, e nós já conhecemos a alocação, a ordem dos atributos, das colunas. Então, vamos ao próximo comando. O comando delete. Esse comando, pessoal, ele vai deletar uma linha. Ou seja, aqui na nossa base de dados, nós temos esta linha. Ela vai possuir o nome da disciplina, código, a carga horária. Quando eu utilizo o delete, ele exclui a linha. Como é que nós podemos utilizar o delete, que é uma linguagem de manipulação dos dados? Então, nós vamos utilizar a seguinte sintaxe: delete from. From ele é utilizado para identificar qual tabela que nós estamos falando. Okay? Aí o nome da tabela. E tem aqui a condição where. Where ele é utilizado para condição. Por exemplo, delete, aí from, informações da linha da tabela, empréstimo, devolução. Aí a condição para realizar esse delete, que tem o código de filme 21. Então, vamos realizar um delete aqui. Então, eu irei colocar aqui, delete from. Qual tabela que nós vamos deletar? Disciplina. Vamos deletar. Mas para que a gente possa deletar, tem que realizar... Se eu realizar a seguinte ponto e vírgula, eu irei excluir todos os dados que tem dentro de disciplina. Agora, se eu colocar where, que é utilizado para criar uma condição, where, aí a condição é código da disciplina seja igual a 3. Vamos lá. Código da disciplina seja igual a 3. Ponto e vírgula. Vamos observar aqui, ó. Delete from tabela where, que é a condição, o atributo e a condição para que ele seja excluído. Então, seleciono e executo. Muito bem, ó. Observem que foi realizado com sucesso. Se eu selecionar aqui, já não tem mais a disciplina de código 3. Então, esse é o comando para realizar o delete. Vamos ao próximo comando. Comando update. Ele vai ter a seguinte sintaxe: update, a tabela, set, para setar, para atribuir um novo valor, o atributo que está sendo alterado, o valor que será novo, o where, que é utilizado para realizar uma condição, né? O nome do atributo e a condição em si. Então, vamos realizar o comando update. Então, vamos lá. Update from, né? Nós vamos atualizar os dados de uma tabela. Qual tabela? Disciplina. E aí, nós vamos aqui, set. Qual a informação que eu irei setar? Eu irei alterar a carga horária, então eu vou colocar carga hora disciplina igual a 120 horas.
coloco query. Qual é a condição? Que o código de disciplina seja igual a 2. Ponto e vírgula. Vamos observar se está correto. Update, a tabela, set, o atributo, o novo valor, query, o nome do atributo e a condição para que ele seja satisfeito. Então, vamos lá, vamos executar o comando. Observem aqui que ele ficou em vermelho. Vamos olhar aqui o que está errado. Disciplina, carga horária, disciplina. Aqui nós não temos o from, eu me enganei. Update. Então, nós vamos atualizar o dado da tabela disciplina. Nós iremos atribuir carga horária de 120 horas para a disciplina que tiver a condição que tenha código de disciplina igual a 2. Então, agora nós vamos realizar o comando. Vou selecionar aqui. Muito bem. Código de disciplina é igual a 2. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui. Update, disciplina. Aí, o atributo que eu estou incluindo um novo valor. 120 horas. Para a condição onde a disciplina seja igual a 2. Então, eu irei atualizar a tabela disciplina. No atributo carga horária, eu irei colocar que será de 120 horas. A disciplina que tiver código de disciplina igual a 2, que é a linguagem de programação. Seleciono e executo. Observem que foi realizado com sucesso. Agora, se nós realizarmos um select para visualizar os dados, espera-se que linguagem de programação tenha 120 horas. Muito bem, então, esse comando foi realizado com sucesso, a atualização da tabela. Agora nós vamos ao comando select. O comando select ele é utilizado para encontrar alguma informação. Nós iremos criar uma consulta. Então, select, a tabela que nós estamos procurando e nós iremos fazer um where para identificar qual é a condição, né? Se nós fizermos um select com asterisco, significa selecione todos os valores aí correspondente à tabela cliente. Aí aqui nós temos selecione o atributo tabela cliente, nome da tabela cliente. Nós podemos fazer essa consulta da seguinte forma. Vamos lá. Digitar o novo comando. Vamos ao comando select. Agora nós iremos colocar qual é a tabela? Disciplina. Qual é o atributo? Nome disciplina. From, de qual tabela? Disciplina. Ponto e vírgula. Vamos executar o comando, a nossa consulta. Ok? Seleciono, realizo a consulta. Observe que foi retornado para nós uma tabela. Essa tabela possui o resultado da nossa consulta, ok? Então, esse é o select, né? Nós podemos também utilizar da seguinte forma, né? Select, asterisco, from, cliente. Todos os valores da tabela. Então, eu executaria select, asterisco, todos os valores atributos, né, da tabela disciplina, ponto e vírgula, e eu executo. Muito bem, aqui aparece aqui nossas colunas, né, e as linhas. Então,
Esse é o comando select. Nós vamos utilizar o comando select com o array. O array ele vai criar uma relação, uma condição, ele vai criar uma condição para que seja realizada a consulta, né? Eu posso, nesse caso aqui, selecione a tabela cliente, o nome do cliente, selecione o campo, o atributo cidade que possui Curitiba. Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta aqui da mesma forma, com a condição, uma consulta com a condição. Select, selecione, vamos lá, selecione tabela, disciplina, ponto, nome da disciplina, from, da tabela, disciplina, query, nome da disciplina igual banco de dados, ponto e vírgula. Então, vamos ver se está corretinho. Aqui nesse caso ele está utilizando o atributo cidade, mas poderia ser qualquer atributo da tabela cliente. Então, vamos executar a nossa consulta. Foi realizada com sucesso e retornou somente a disciplina de banco de dados. Então, quando eu tenho vários registros e desejo encontrar um registro em específico, eu realizo a consulta com array. Observem também que nós podemos aqui utilizar comandos para realizar essa condição, podendo ser operadores lógicos AND, que é soma, OR, NOT, e além disso podem ser usados operadores relacionais, menor, maior, igual, maior. Se nós formos aqui nessa tabela, nós podemos realizar consulta, vamos ver aqui, vamos colocar aqui, para carga, hora, disciplina, que seja maior que 80. Maior que 80. Então, vamos realizar a consulta. Linguagem de programação satisfez a condição de ser maior de 80 horas. Então, poderia ser menor que 80. Menor ou igual a 80. Banco de dados. Ok? Então, esses são alguns dos operadores que podem ser utilizados dentro da nossa seleção, da nossa consulta. Ok? Muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E nas próximas aulas nós iremos trabalhar um pouco mais sobre esses comandos que foram passados. Se você tem acesso a um computador, por favor, realize esses comandos para que você fixe. Mas a ideia é que vocês vejam quais são os comandos da DML, ok? Então, muito obrigado e até mais.